Olá, meus queridos, bom dia, a graça e a paz. Gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã uma reflexão na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. É um texto muito conhecido, muito lido, muito recitado, e que o Senhor possa falar conosco de uma maneira renovada e trazer ao nosso entendimento a verdade. O texto diz que nós devemos ser sacrifícios vivos. Logo, esse termo sacrifícios vivos é colocado em oposição à ideia de sacrifícios mortos. Porque dentro do contexto judaico, todo sacrifício é imolado, é morto, é entregue, né? Então, a graça e o amor de Deus nos dão essa oportunidade de permanecermos vivos, mesmo depois que somos sacrificados, depois que nós somos tomados por Deus e morremos para o pecado, morremos para o mundo, permanecemos vivos na condição de filhos de Deus, que voluntariamente, pela graça e por um coração transformado, se entregam todos os dias à morte, mas são conservados vivendo para o Senhor. E o texto diz assim: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Em algumas traduções dizem que não devemos tomar a forma desse mundo, mas sermos transformados. Sedes, pois, transformados pela renovação da sua mente. Em outras versões, como na NVI, diz: mas transformem-se pela renovação da vossa mente, da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse início de capítulo, Paulo nos convida a oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, e aqui não há uma dicotomia entre corpo e alma, e corpo e mente. Na verdade, é uma integridade. A ideia de corpo aqui é todo o nosso ser, a inteireza do que nós somos. Então é para que nós nos ofereçamos em sacrifício vivo a Deus. Então, quando nós nos oferecemos em sacrifício vivo a Deus, logo é um sacrifício tomado pelo Senhor, e todo sacrifício, desde o início dos sacrifícios na história do povo hebreu, começando com Abel e passando por Abraão e por Moisés e o tabernáculo, todo sacrifício ofertado a Deus é santo, por causa daquele que o toma para si. É Deus quem o declara santo. Não é santo porque eu ofereço algo puro, imaculado ou, de certa forma, melhorado por minhas próprias mãos. Essa foi a intenção de Caim, oferecer algo que ele julgava ser bom. Mas quem santifica é o Senhor. Porém, nosso entendimento, ao oferecer um sacrifício ao Senhor, é de que nós estamos dando o melhor que temos, que estamos separando. E a palavra santo muitas vezes é mal entendida como algo místico, mágico ou, de certa forma, espiritualizado. Mas a palavra santo, ela vem do original hebraico kadosh, e tudo que é kadosh é separado, é santo porque foi separado. Então, originalmente, a ideia de santo é tudo que Deus separa para si. Então, tudo que Deus separou para si é santo. Então, o povo que Deus separou para si é santo. A terra que Deus separou para si, como o lugar ali onde Moisés foi encontrar com o Senhor, diante da sarça, Deus o chamou de santo. E todo sacrifício colocado no altar é separado de tudo aquilo que é usado no dia a dia comum, como um animal que é sem manchas, sem máculas, sem problema algum, poderia ser usado para alimentar um povo, mas também poderia ser separado para sacrifício ao Senhor. Então ele é santo porque ele é separado. E é isso que Deus nos diz, que nós devemos oferecer a nossa vida
Paulo diz aqui, né, que ofereçam a si mesmos em sacrifício vivo, santo, ou seja, separado para Deus, sem ânimo dobre, como está escrito lá na carta de Tiago, sem coração dividido, que a gente possa se oferecer como um sacrifício vivo, separado, inteiramente separado. Essa é a ideia. Não é separado, fragmentado, uma parte só de nós, mas separarmos a inteireza de quem e do que somos para entregarmos a Deus nossa mente, nosso coração, nosso cotidiano, nossa rotina, nossos afazeres, nossas responsabilidades, nossa família, nosso trabalho, nosso pensamento, nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro, nossos recursos, nossos afetos. É muita coisa, mas ao mesmo tempo é tudo. E agradável a Deus. Aí nós voltamos no sacrifício de Abel e Caim como exemplo, em que Abel agrada a Deus e Caim não agrada. E um dos mistérios nesse juízo de Deus sobre Caim, que é revelado a nós pela Escritura, é que não se agradou Deus do sacrifício e nem do coração de Caim. E o sacrifício que é agradável a Deus é aquele que é feito de coração, porque a palavra também nos diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então há a necessidade de termos inteireza e verdade no que fazemos, verdade no coração, honestidade, desejo de agradar a Deus, e que o nosso coração seja entregue no sacrifício. Não é só tirar um pedaço da nossa vida ou nosso corpo ou algumas práticas e comportamentos e separar a Deus, mas é a inteireza do ser com o coração disposto a ser transformado, porque o coração entregue no altar agrada a Deus. A Bíblia também nos diz que um espírito contrito e quebrantado Deus não rejeita. O salmista Davi nos ensina isso, não rejeitará a Deus a um coração contrito, um espírito quebrantado. E a última, nesse momento aqui, a última condição é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Um sacrifício vivo e santo não é possível ser feito só por ritos ou procedimentos religiosos. Não se trata de um ritual, não se trata de um movimento ritualístico que segue uma série de rotinas, de falas, de procedimentos e de gestos religiosos que trazem uma aura mística, mágica ou espiritual. Não é sobre isso, porque a Bíblia diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é recompensador daqueles que o buscam, daqueles que o adoram. E isso é feito por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Só que o texto continua, e ele vai falar de fé lá na frente, dizendo que nós só podemos nos colocar diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, oferecendo isso como culto racional. E esse culto é diário, é cotidiano, é constante, é de toda a vida e por toda a vida e para toda a vida, para além da vida, até a eternidade. E esse culto racional não significa que ele é racional segundo o entendimento moderno de racionalidade, né? Que o entendimento moderno, contemporâneo de racionalidade é que racional é tudo aquilo que o cérebro consegue entender. Tudo que o cérebro consegue explicar, tudo que os sentidos conseguem capturar é racional. E não é esse tipo de racionalidade que Paulo está falando. Nem existia esse conceito de racionalidade no texto e na cabeça de Paulo e na mente do povo judeu que se converte a Cristo, dos primeiros gentios se convertem a Cristo. Esse é o culto racional, porque é o culto coerente, inteligente, lúcido. É o culto feito com a clareza e a consciência plena de que nada pode ficar de fora do sacrifício diante de Deus. E de que, mais do que as experiências espirituais, mais do que o contato com o sobrenatural, com o divino, mais do que buscar os milagres e os sinais e a manifestação pentecostal, a gente está preocupado em nos relacionar com Deus, nos oferecendo.
nos separando e o agradando. E isso é um culto feito com a inteireza da mente, da consciência e do coração. Não necessariamente racional, como dizem os iluministas, ou seja, a razão cerebral, né? A lógica do cérebro. E aí quando Paulo diz não se amoldem ao padrão desse mundo, é porque quando você se oferece a Deus dessa maneira, você não vai conseguir se amoldar ao padrão desse mundo, viver essas duas vidas. Você não vai conseguir continuar tomando a forma do mundo. Você vai entrar em rota de colisão com o padrão do mundo. Você vai entrar em rota de colisão com a moldura de vida, os modelos de vida que o mundo oferece. E por isso vocês serão transformados, nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, é um encadeamento de experiências transformadoras. Quando nós passamos a nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, todas as áreas e todas as relações da nossa vida, nós começamos a experimentar a renovação da nossa mente porque nós resistimos ao padrão do mundo. Porque nós estamos fugindo da forma do mundo. E quando nós temos a nossa mente transformada por essa relação com Deus, a gente começa a experimentar outro tipo de vida. E aí nós nos tornamos capazes de ver beleza, de ver alegria e de sentir prazer em coisas que são do reino de Deus, que são da mente de Cristo e que são a vontade de Deus. Quando nós começamos a ter nossa mente renovada e começamos a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós começamos a nos alegrar nas perseguições, nos alegrar nas tribulações, nós começamos a ter prazer em servir, prazer em amar, em cuidar, começamos a ter satisfação em sermos muitas vezes esquecidos e negligenciados para que o nome de Cristo seja lembrado, começamos a ter satisfação em servir o próximo, em desenvolver nossos dons e talentos para o crescimento do reino de Deus. Começamos a ter gratidão a Deus pelos dons e talentos que Ele nos deu, para que a gente possa servir melhor e nos entregar mais ainda, não só na igreja, não só na nossa comunidade, não só na vida comunitária com os irmãos, mas no nosso trabalho, na nossa família, no mundo em que a gente vive, tornar a experiência da vida humana um lugar de manifestação da glória de Deus por meio daquilo que fazemos, seja da comida que fazemos, dos trabalhos que desempenhamos, dos serviços que prestamos, dos produtos que criamos, das ideias que propagamos, tudo isso começa a manifestar Deus, porque a nossa mente está renovada e transformada, e a gente começa a experimentar e comprovar, e tirar a prova dos 9, né? E não só sentir na nossa pele, mas ver como testemunho da promessa de Deus, de que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, por causa dos frutos que começam a se manifestar na vida de alguém que teve a sua mente transformada. Quando a gente não tem a mente transformada, a gente não tem a mente de Cristo, a gente não consegue ver a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. A gente só consegue ver a nossa vontade e a vontade do mundo como boa, como agradável e perfeita. Infelizmente, a gente vai ter mais prazer no pecado, em satisfazer os desejos da carne, do ego, nos embaraçar com coisas que tiram nosso tempo e a nossa paciência, tiram a nossa alegria, a nossa saúde, coisas que vão nos roubando, nos deteriorando, vão nos corroendo, e a gente não consegue lutar contra elas. Nós não conseguimos resistir a elas, porque é só possível mediante o Espírito de Deus na nossa vida. E aí quando nós nos tornamos renovados na mente, no íntimo, na alma, no coração, isso ocorre mediante o Espírito de Deus em nós, nós começamos a ter prazer, a comprovar que a vontade de Deus é realmente boa, agradável e, acima de tudo, perfeita. E aí Paulo continua no versículo 3 dizendo assim: por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Paulo fala isso por quê? Relacionado ainda ao texto anterior, tanto que ele usa um conectivo, né? Por isso, por causa do que eu falei anteriormente,
de que vocês vão ter a mente renovada, vocês vão entender a vontade de Deus como boa, agradável, perfeita. Vocês vão entender que para você, para mim, para cada um de nós, ele tem um plano, ele tem um desígnio, ele tem um propósito. E segundo esse propósito, você e eu temos uma medida. Eu e você temos uma missão. Então, é necessário que a gente compreenda essa missão como a vontade de Deus. E se a sua missão é orar, se a sua missão é pregar, se a sua missão é cuidar, se a sua missão é profetizar, se a sua missão é ofertar, se a sua missão é ensinar, se a sua missão é aprender, é servir, você tem que ter uma consciência disso cada vez mais clara. Você tem que crer, experimentar e comprovar a vontade de Deus para sua vida. E você não pode ter de si mesmo, nós não podemos imaginar que somos mais do que somos. O conceito que devemos ter de nós deve ser equilibrado, deve ser preciso. Se Deus te deu dons, talentos, aptidões, conhecimentos, você deve viver de acordo com o que Deus te deu. Tanto o caminho do menosprezo de si, do desprezo de si, de olhar para si mesmo e achar que é impotente, que é incapaz, que é incompetente, que é menor, é falso, é maligno, é carnal, como a ideia de que eu posso, eu consigo, eu sou melhor, eu sou bom, eu faço e aconteço, fulano fez, eu também posso. Não é só Beltrano que tem esse dom, eu também consigo fazer isso. Também é maligno, é carnal. É um tipo de sabedoria terrena, maligna. Porque o convite de Deus é para que a gente entenda que se nós recebemos muito recurso, muito saberes, muito conhecimento, recebemos muito tempo, recebemos influência, de alguma forma Deus nos deu condições de influenciar pessoas, esse conceito que nós devemos ter de nós mesmos deve ser alinhado com o que Deus pensa de nós. Porque o conceito equilibrado, o conceito coerente de si mesmo, a estima de si, deve ser fiel ao dom que Deus te deu. Paulo diz para Timóteo assim, Timóteo, que ninguém despreze o dom que há em ti. Nem você, né? Não despreze o dom que há em ti. E muitas vezes nós somos levados por um tipo de vaidade do ego, de nos menosprezar para que as pessoas nos notem. É uma armadilha. Tim Keller fala sobre isso no seu livro O Ego Transformado, de que tanto a vaidade, a soberba e o orgulho, quanto a autocomiseração e a lamúria, né, o lamento sobre como eu sou esquecido, como eu sou fraco, eu sou um sofredor, tudo isso é fruto do veneno do ego, querendo atenção, querendo afago, querendo se projetar para fora, querendo ser visto e lembrado. São gatilhos e armadilhas mentais que nos sabotam e nos fazem esquecer de que nós somos valiosos para Deus e fomos dotados de dons e talentos e de propósito, desígnio, missão, para revelar a glória de Deus ao mundo. Para revelar a beleza de Deus ao mundo, para tornar Cristo conhecido, para que todos os povos, todas as pessoas, em todos os lugares, o amem, o adorem, o sirvam. E quando nós vivemos de acordo com o conceito que Deus tem de nós, um conceito equilibrado, isso significa exercer a fé. E exercer a fé agrada a Deus. Por isso Paulo diz, cada um tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. E é curioso pensar que Deus concedeu uma medida de fé diferente, né, para cada um. Porém, essa medida de fé concedida é concedida e dada mediante a oração, o pedido, o desejo do coração. Há pessoas que oram pedindo mais fé. Há o exemplo bíblico do homem que tem o seu filho perturbado por espíritos malignos e ele fala para Jesus, né, os seus discípulos não conseguiram expulsar, não conseguiram ajudar o meu filho. E aí ele pede, mestre, ajuda-me na minha incredulidade, né? Me dê fé. E nós devemos orar pedindo a Deus fé, pedindo sabedoria, pedindo seu espírito. É o tipo de oração que jamais Deus dirá não. E Paulo continua no versículo 4 dizendo assim,
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Olha que interessante. Ele está continuando a explicação do versículo anterior, que nós não podemos ter um conceito mais elevado porque nós somos membros uns dos outros. Porque se um dedo se questiona por que não sou olho, e um olho se questiona por que não sou língua, ou uma língua quer ser nariz, ou o nariz quer ser orelha, o corpo fica disfuncional. E ele usa o exemplo do corpo humano, né? Ele usa aqui uma analogia para nos ajudar a entender uma mensagem espiritual. Ele usa coisas naturais para explicar coisas espirituais. Fala assim, ó, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros precisam de cumprir o seu propósito, cada um deles, assim também em Cristo nós formamos um corpo, o corpo de Cristo. Corpo é cabeça, só que a cabeça é o próprio Cristo. Não tem como a gente ser a cabeça é Cristo. E também não tem como ser um corpo decapitado andando pelo mundo sem Cristo. Se nós estamos fora de Cristo, nós não somos corpo, não temos cabeça. E quando nós formamos um corpo porque cada um compreende o seu chamado, o seu propósito, o seu desígnio. Alguns de nós vamos atuar como dedo mindinho, e glória a Deus por isso. Porque o dedo mindinho dá uma sustentação imensa para estrutura do pé e para que a gente possa ficar de pé, a gente possa caminhar, correr, pular, saltar. A gente pode, às vezes, ser um baço, né? Ou pode ser uma vesícula, não importa. Mas nós sempre estaremos ligados uns aos outros. Por isso nós precisamos de viver de acordo com a medida de fé que Deus nos concedeu para exercer o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa vocação, não apenas dentro da igreja. Esse pensamento de que o ministério, a vocação e o chamado só é exercido dentro da igreja é um vício racionalista e muitas vezes até espiritualizador. É uma maneira de fugir da realidade presente, do compromisso com a cultura, com a transformação do mundo. É uma maneira de fugir da responsabilidade de impactar o mundo com o poder e a glória de Deus, porque a gente cria uma comunidade monástica ou uma subcultura ou um gueto ou um estado paralelo, uma sociedade autônoma dentro da igreja que não se relaciona com mais nada ao nosso redor. Não se relaciona com a cultura, com a política, com as questões sociais, com o sofrimento humano. E nós achamos que é isso, é segunda a domingo, todos os dias na igreja, que assim o membro do corpo de Cristo manifesta o poder de Deus. Não é, na verdade não é. No versículo 6, Paulo diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Curioso que Paulo, em outros locais, fala do dom de profetizar como um dos dons mais importantes, e o dom de profetizar era lembrado como necessário para impactar, para marcar e para transformar a vida daqueles que não conheciam o evangelho. Se alguém chega num culto, num encontro, e alguém profetiza, vai expor os segredos do coração daquele homem. É o que Paulo fala lá em Coríntios, e essa pessoa será salva, será constrangida. E aí, se a pessoa que é usada com o dom de profetizar decide por si própria que ela merece mais, não, eu tenho um conceito de mim que profetizar não é o suficiente. Eu preciso de ensinar, de contribuir, não importa. Se não for Deus que te chamou, se não for Deus que nos coloca em determinada posição, nós não somos membros. Quem define o membro, quem define a função do membro é a cabeça. É o cabeça, é Cristo. E nós devemos ter prazer e satisfação em sermos aquilo que Cristo nos designou para ser, porque Ele pensou, planejou, Ele concebeu esse propósito antes da fundação do mundo. E que alegria é saber que nós fomos lembrados por Deus antes mesmo de nascermos. E lembrados com um chamado, com um propósito. E quase sempre esse propósito, esse chamado, essa vocação está relacionada aos nossos dons, talentos, aptidões, interesses.
Não digo interesses e desejos pecaminosos, mas interesses, aptidões e capacidades criativas que geram vida, que geram fruto, que abençoam o próximo. E Paulo continua dizendo que nós também, além de ter um conceito equilibrado de nós mesmos, nós devemos usar esse dom na proporção da nossa fé. Use o dom da profecia na proporção da sua fé. Há profetas que vão profetizar de maneira mais intensa e mais profunda, porque tem caminhado mais na fé, caminhado mais na intimidade com Deus, tem tido mais consciência do poder, da manifestação, da presença, tem se relacionado num nível maior com Deus. Assim como numa casa de muitos filhos, cada filho desenvolve um grau diferente de intimidade com o pai, com a mãe, e uns com os outros, assim como nas amizades nós temos mais liberdade, mais intimidade, conhecimento de alguns amigos em detrimento de outros, assim alguns de nós vamos caminhar na fé mais rapidamente por causa da sede, da fome, da entrega, do prazer, da satisfação, por causa da obra de Deus em nós, porque Ele opera em nós o querer efetuar. E aqui vale dizer um texto de Paulo, que nós não devemos resistir ao Espírito, porque Deus quer dar a todos a medida de varão perfeito, porque o desejo de Deus é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, cheguemos à estatura de varão perfeito, como Cristo. Mas nós resistimos ao Espírito e nosso crescimento é atrasado. O Espírito sopra, nos move, nos leva em direção à comunhão, ao serviço, ao exercício dos dons. Mas nós resistimos ao Espírito, porque nós muitas vezes não temos a nossa mente transformada e renovada. Porque muitas vezes nossa mente ainda está presa aos padrões, à lógica desse mundo, em que eu preciso me dar bem, em que eu preciso de poupar esforços, poupar tempo e energia para os meus próprios interesses, porque o mundo e as pessoas esperam. Eles não são minha prioridade, mas esse é o pensamento carnal, é a sabedoria desse mundo, como diz Tiago, que é terrena, carnal e demoníaca, egoísta, vaidosa, cobiçosa, invejosa, e a sabedoria do alto é pura e acrescenta paz, acrescenta vida. E Paulo continua aqui no versículo 7, se o seu dom é servir, sirva. E mais uma vez, não precisa repetir, mas é na proporção da sua fé. Se você quer fazer ativismo religioso, isso não é fé. Se nós somos tentados a fazer rituais e procedimentos religiosos, místicos e etc., para tentar parecer que somos os melhores servidores, os melhores ajudadores que existem na Terra, nós deixamos de viver de acordo com a medida que Deus nos deu. Porque nós precisamos de crescer. E para crescer, nós precisamos ser pequenos. E nós precisamos respeitar as etapas do desenvolvimento da nossa fé. Precisamos de assumir que ainda não somos plenos, não somos capazes, não somos inteiros como Deus deseja, mas nós estamos prosseguindo. Porque a palavra também nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E que quem faz o crescimento acontecer, quem dá o crescimento é o Senhor. Um planta, um rega, outro colhe nas nossas vidas, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A gente não pode performar. Nós não somos atores. Jesus fala muito desse aspecto da prática religiosa dos fariseus, que eles eram performáticos, eles eram como atores. A palavra grega para atores é hipócrita. E eles eram hipócritas porque eles fingiam ser o que não eram. Eles performavam uma fé que eles não tinham. Então, se o seu dom é servir, sirva, mas sirva na proporção da sua fé. Não adianta nada você dar tudo que você tem, vender sua casa, seu carro, sua roupa para ajudar alguém, se isso não é feito por fé. Não é feito por um coração consciente. Porque pode ser que você esteja oferecendo o sacrifício de Caim. E Deus não se agrada do sacrifício de Caim. Antes de oferecer seus bens, ofereça o seu coração. Paulo continua. Se o seu dom é ensinar, ensine. Ensine. Se o seu dom é dar ânimo, que assim faça, anime as pessoas e fique feliz, satisfeito por ser a parte do corpo de Cristo responsável em animar as pessoas. Porque no seu lugar não vai ter outra pessoa. É o seu chamado, é o seu dom, é o seu momento de viver isso.
Em outro momento, pode ser que Deus floresça outro dom, outra oportunidade na sua vida. Se é contribuir, se é partilhar os seus bens e recursos com o próximo, que contribua generosamente, sem limitações. E nós estamos vendo aqui na Bíblia, no texto de Romanos, que todos podemos ter esses dons, às vezes mais de um dom, e que o caminho é exercitar os dons. Se o seu dom é servir, exercite ele servindo. Se o seu dom é ensinar, exercite ele ensinando. Se o seu dom é dar ânimo, exercite ele dando ânimo. Se é contribuir, exercite o dom da contribuição. Se é exercer liderança, se é cuidar de pessoas, e a liderança aqui não é mandar, não é um gestor, não é um coach, não é um CEO. Essa liderança é segundo o Evangelho. Na liderança do Evangelho, o maior é o que serve, o maior servirá ao menor, o maior é o que põe a toalha nos ombros e lava os pés, é o que se entrega pelo bem do outro. Então que exerça essa liderança com um zelo, porque não basta querer ser líder, tem que ser vocacionado, chamado, tem que ser colocado no corpo com essa finalidade. E se o seu dom é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E um aspecto do dom que temos é que o nosso dom, exercido com zelo, com amor, com alegria, com sabedoria, ele acorda, ele desperta, ele ensina, ele instrui nossos irmãos. Nós queremos muitas vezes que todo mundo dê ânimo, mas não são todas as pessoas que têm condições de dar ânimo. É um dom. Nós queremos que todo mundo contribua generosamente. Algumas pessoas vão ser travadas, algumas pessoas vão ter pouco recurso, algumas pessoas vão ter problema nessa área. E nós fomos chamados para exercer esses dons, para poder curar o nosso corpo. O corpo de Cristo é curado por Ele. E Ele usa os dons e usa um membro e outro membro para suportar outro. Um dedo quebrado fica imobilizado e sendo tratado enquanto os outros assumem o dobro do trabalho. Agora, um corredor que precisa do pé, precisa da panturrilha, do joelho, da perna para correr, deixa bem claro para o resto dos membros como ele é relevante, como ele é importante e como ele faz bem, porque ao fazer o exercício físico da corrida, ele está beneficiando todo o corpo com saúde, com vigor, com circulação do sangue, com produção de hormônios, com fortalecimento muscular. Quando você exercita o seu dom, você fortalece todo o corpo. Quando você serve, você chama a atenção de todo o corpo para o serviço e todo o corpo serve junto. Se você ensina, você chama toda a atenção de todo o corpo para ensinar, porque você tomou a consciência de que não é sobre o que os outros fazem, não é nem sobre o que você faz, mas é sobre quem você é no reino de Deus. E quem você é no reino de Deus, você é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é uma mente transformada. Você é fruto da vontade de Deus. Você é um filho de Deus que tem comprovado a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E por isso é que você vive tendo sempre uma consciência precisa do seu chamado, tendo um conceito de si mesmo equilibrado, porque você é um membro bem específico no corpo de Cristo. E todos os membros precisam estar bem ajustados para que o corpo caminhe saudável sobre a terra, para que o corpo cure, para que o corpo possa transformar outras vidas, para que o corpo possa chegar a lugares em que ainda não foram alcançados pelo amor de Deus. E que nós entendamos que os diferentes dons foram dados porque Deus deseja que sejamos diferentes. Deus deseja que respeitemos essa liberdade, que nós tenhamos satisfação em sermos diferentes, para que a gente possa entregar o nosso dom para ajudar o nosso irmão que não tem o mesmo dom, para amar por meio dessa entrega. Que a gente possa viver esse amor, viver essa vida que o Senhor nos deu, sacrificando, entregando, obedecendo, servindo, adorando,
e se alegrando em tudo isso, tendo prazer em tudo isso. Que a gente tenha zelo, alegria, tenha vigor, força, generosidade e principalmente o Espírito Santo em todo o tempo, nos unindo, nos conectando, fazendo com que todos os membros estejam firmes, ajustados e operantes, para que todos conheçam a beleza do Cristo vivo, a beleza e a salvação do nosso Rei e conheçam a verdade do seu reino. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um, que Deus derrame graça, derrame unção sobre nossas vidas e nos faça perseverar nessa vocação, nesse chamado e nesse desígnio de sermos corpo de Cristo. Amém.